Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possa nos envolver, não só nesse instante, mas em cada passo da nossa caminhada. Saudamos a todos aqui presentes, material e espiritualmente, e também àqueles que nos fazem companhia na realidade virtual da vida. Com muita alegria que aqui nos fazemos para esta tarde de troca, de compartilhamento, dos conhecimentos que o Espiritismo nos oferece, que o Evangelho de Jesus nos traz, na perspectiva do direcionamento das nossas caminhadas. Através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues escreveu uma mensagem intitulada Esse Tesouro. Dentre muitas das reflexões que ela traz, ela apresenta uma ideia de uma profundidade, apesar de simples, tamanha. Ela nos diz que quando a gente ensina, nós transmitimos. Quando educamos, disciplinamos. Mas quando evangelizamos, nós salvamos. E ainda continua dizendo que aquele que se encontra na condição de instruído, este se consolida na perspectiva do que busca a orientação pela vida. Aquele que se vê na condição do educado, ela traz a terminologia de que alcança a condição de vencer. O educado vence. E termina a sua ideia apresentando que aquele que se faz, aquele que se pode perceber evangelizado, este serve sem cansaço, redimindo-se a cada dia. Quando ela nos apresenta essas palavras, de forma, como dissemos, até simples, mas de uma profundidade tamanha, ela nos consolida a ideia da tamanha importância que a tarefa da evangelização espírita possui. Apesar de forma cotidiana nomearmos a evangelização espírita infanto-juvenil, enquanto trabalho na casa espírita, qualquer daquele que possa aventurar a compreensão do que é a casa espírita, há de concordar conosco que o trabalho da evangelização se faz em cada recôndito, o mínimo que seja, físico ou espiritual desta casa. Porque, acima de tudo, o objetivo do Espiritismo é transformar os homens. Palavras do nosso próprio codificador, quando ele resume os ensinos dos Espíritos na obra O Espiritismo, na sua expressão mais simples. E ele consolida esse pensamento, dizendo que a nossa busca, quando do contato com o Espiritismo, deve ser focada única e exclusivamente em sorver as ferramentas que possam nos tornar melhores. Então, aqui estamos, essencialmente, no objetivo de nos evangelizarmos. Independente do espaço, independente do trabalho, independente da forma que vá se traduzir, o objetivo essencial da casa espírita é a evangelização dos seres. E quando a gente pensa essa evangelização e a gente olha para a codificação espírita, o nosso senso diretor, o nosso norte, nós vamos ver Kardec construindo o pensamento que até hoje e que continuará nos servindo de base, na perspectiva de orientar as nossas ideias no âmbito de melhor compreendermos a vida e, acima de tudo, melhor entendermos a razão de estarmos. Nós temos o básico quando da escrita do Livro dos Espíritos, mediante o diálogo que ele vai ter com a espiritualidade, e desta obra nós teremos as sucessivas construções, consolidando cada uma das 4 posteriores, um pilar do pensamento espírita. Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a última e não menos importante, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A última das obras que Kardec consolida no processo da codificação, porque ele publica em 1868 e no ano seguinte ele desencarna. E quando Kardec escreve a Gênese, uma obra que, inclusive, infelizmente, é muito pouco conhecida dentro do contexto do movimento espírita, dentro do contexto do estudo espírita. Tem muitos de nós
que somos adeptos do Espiritismo, que ainda não tivemos oportunidade, ou melhor dizendo, ainda não nos demos a oportunidade de lermos e estudarmos a Gênese. Mas quando Kardec constrói essa obra, pelo próprio título, a gente consegue observar que ele tinha uma preocupação ao nos trazer esse livro. Ele vai abordar a Gênese, os milagres e as predições sob a ótica dos ensinamentos dos Espíritos. Ou, numa outra tradução, para uma perspectiva até mais filosófica e de mais fácil acesso social, ele vai responder, ele vai buscar responder os grandes questionamentos que assolam o pensamento da humanidade, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E no desenrolar do próprio discorrer da ciência, que ele vai se utilizar muito nessa obra, da filosofia enquanto pedra angular do Espiritismo, e da própria consolidação dos impactos éticos morais que o conhecimento espírita há de nos fazer perceber na consolidação do aspecto religioso, Kardec vai nos apresentar todo o conhecimento que nós possamos venturar na perspectiva de refletirmos a nossa origem, mas mais do que isso, consolidarmos o nosso futuro. E quando justamente na consolidação desse futuro, ele nos escreve o último capítulo da obra, que está na incursão daquilo que ele nomeia das predições, na parte das predições, ele vai nomear esse capítulo de os tempos são chegados, ou são chegados os tempos, dependendo da tradução que nós tivermos acesso. E nesse capítulo, o capítulo 18 da Gênese, ele vai nos apresentar 2 itens: os sinais dos tempos e a geração nova. E vai traduzir, na perspectiva das reflexões que apresenta, qual deve ser o nosso olhar a nível de percebermos o chamado que há de se fazer no externo, a nível de nos convocar para a transformação, mas mais do que isso, percebermos quais são as ações íntimas que nós devemos edificar na perspectiva de seguirmos esse chamado. É basicamente ele consolidando a ideia de percebermos a nossa ação na construção do novo milênio. E ao apresentar, então, de forma ainda mais efetiva essa ideia, no último dos itens, que é o item da geração nova, Kardec ele nos apresenta, ele nos traz a observação de uma ideia genial. Quem aqui esteve semana passada com o nosso querido amigo Daniel, certamente saiu com o sentimento da genialidade que Kardec carregava enquanto indivíduo. Ele era genial. As suas ideias, a sua forma pedagógica de pensar e de agir vai ser muito traduzida, inclusive, na própria codificação e naquilo que nós hoje podemos absorver enquanto contexto de consolidação espírita, dar-se muito dessa sua genialidade. E ele apresenta, então, para a gente uma ideia fantástica, de que a nova geração, de que esse processo de transformação do globo, ele se dará mediante como ele próprio vai trazer a terminologia, a translocação dos indivíduos que hoje estejam em condição áspera, bruta, de dissensões, e essa translocação vai oportunizar uma realocação, agora já com indivíduos renovados, transformados, em busca da renovação que precisam trilhar. E aí, muitos podemos pensar de imediato que ao Kardec apresentar essa ideia de que a transformação do mundo se dará pela mudança da característica dos povos, isso significaria dizer que nós que aqui estamos sairíamos e entraria um novo grupo. Se a gente lê pela superfície, pode ser essa a ideia que ali seja traduzida. Mas se nós vamos esmiuçando o contexto, se nós vamos nos debruçando sobre as falas que o codificador traz nesse capítulo, nós vamos conseguir compreender que, na verdade, Kardec estava convocando a ideia de que essa transformação, sim, trará novos indivíduos à Terra. Nós sabemos.
mas, acima de tudo, estará no encalço das escolhas que nós hemos de fazer na perspectiva de nos transformarmos, na perspectiva de nos condicionarmos em busca de sermos mais e melhores do que somos hoje. E ele, inclusive, apresenta essa ideia até um pouco antes da geração nova, quando ele fala dos sinais dos tempos, no item 25, capítulo 18, item 25, ele traz uma ideia que, como dissemos, Kardec é genial. Ele começa o item 25 escrevendo exatamente dessa forma. Não cabe ao Espiritismo a transformação social. Não cabe ao Espiritismo a transformação social. Essa transformação está na alçada, na responsabilidade dos indivíduos. Indivíduos transformados, sociedade regenerada. Então, não é a religião, não é o pensamento, não é a filosofia que vai transformar o mundo. Nós iremos transformar o mundo. Mas aí ele continua. Pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas e pela generalidade dos assuntos que abrange, o Espiritismo está mais do que apto a secundar esse movimento, servindo de ferramenta aos indivíduos para que eles possam se transformar. Então, por mais que não caiba ao Espiritismo transformar a sociedade, por essas características que possui, Kardec consolida a ideia de que ele pode nos servir de ferramenta para que nós nos renovemos. E é muito interessante, porque Kardec consegue resumir toda a doutrina em 4 pontos. Ele começa salientando o seu poder moralizador. O poder moralizador do Espiritismo. Que nós vamos bem compreender esse poder moralizador ao entendermos a moral cristã, a moral traduzida pelo Espiritismo, enquanto norteador dos nossos atos. É impossível bem compreender o Espiritismo e não se sentir impelido à mudança. É impossível. Se assim a gente percebe, 2 coisas podem saltar à nossa mente. Uma, nós ainda não compreendemos. Ou 2, nós talvez estejamos entrando num contrassenso com a nossa própria crença. Certa feita, na vivência mediúnica, numa casa espírita que trabalhávamos, nós ouvimos algo tão forte que nunca nos largou a mente. Um espírito chegou, era uma casa já na sua larga experiência, nos seus 70 anos de existência. Então o espírito chegou e a primeira questão que ele levantou foi que ele já havia sentado naquela reunião. Ele disse: eu já fui um trabalhador material desta casa. Eu já estive nessa mesma organização que hoje vocês estão. E aí ele concluiu essa sua introdução dizendo para a gente que mesmo dessa vivência tão efetiva que ele tinha na casa espírita, a primeira coisa que lhe assaltou a mente quando ele chegou no plano espiritual foi olhar para si mesmo e dizer: meu Deus, era tudo verdade. E aí ele foi explicando para a gente o porquê desse sentimento. Ele disse: dentro da casa espírita, eu era a figura exemplar. Era aquele trabalhador que todos aplaudiam, era aquele orientador dos estudos que todo mundo reverenciava, que todo mundo buscava para tirar suas dúvidas. Ou seja, era o pacote completo do trabalhador. Mas, a sair dos portões físicos desta casa, tudo que eu fazia lá fora era o contrário do que eu dizia aqui dentro. E ele ainda falou algo que nos chamou tanta atenção, mais do que a frase inicial, porque ele disse: no afã da manutenção dos meus vícios, vício da sexolatria, da drogadição, todas as vezes que eu ia cometer um ato falho, eu colocava na minha própria cabeça: eu vou fazer isso porque vá que aquilo que eu vivencio no centro não seja verdade.
ele negava o seu próprio saber para vivenciar a manutenção dos vícios. E aí, por isso, quando ele chega no plano espiritual, a primeira inflexão é dizer, meu Deus, era tudo verdade. Então, muitas vezes a gente se coloca nessa condição, talvez até já da compreensão, mas ainda vivenciando a inércia. Mas ainda estatizados nesse processo de não nos colocarmos no movimento. Mas é preciso, porque o Espiritismo nos convida à moralização de nós mesmos. É o que Kardec salienta com o seu amplo poder moralizador. É um convite à transformação. É um convite à corrupção. E aí Kardec, então, ainda traz a ideia das tendências de progresso, ou as tendências progressistas, que é a consolidação daquilo que ele vai trabalhar do progresso no Livro dos Espíritos, que é a ideia de que nós não podemos jamais achar que aquilo que temos hoje resume a completude do que somos. É impossível a gente imaginar dessa forma. Kardec ele tem um artigo, inclusive, na Revista Espírita, que muitas pessoas não gostam desse artigo, eu ouvi isso de um colega espírita, ele comentando sobre a visão retrógrada das existências dos espíritos, ele salienta que o Livro dos Espíritos não pode ser considerado um compêndio completo de doutrina. Ele diz, lá estão as bases que hão de ser desenvolvidas, aprimoradas, mediante o avanço da humanidade, mediante o transcurso dos erros. Porque, ora, seria leviandade nossa imaginar que 1019 questões, não desmerecendo a obra, mas nós imaginarmos que 1019 questões resumiria todas as aspirações do ser imortal que somos. Porque o conhecimento, quando a gente compreende, o conhecimento absoluto só Deus tem. Então é natural que a gente vá ver desenvolvimentos, compreensões mais alargadas, visões mais aprofundadas. É claro, isso não vai mudar a forma de agir. Porque se a forma de agir mudasse a cada vez que a gente percebesse um conhecimento diferente, o universo não teria estabilidade. A moral ela é a mesma. E ela precisa ser a mesma para que o universo seja estável. Mas a forma de compreensão, a forma de visão, isso vai mudando mediante a evolução, mediante a transposição dos tempos. Então, Kardec coloca essa ideia para a gente, para que nós compreendamos a necessidade de alçarmos a condição de progresso, de aproveitarmos o saber humano, aproveitarmos as experiências que a vida nos oferece, enquanto instrumento do progredir, do crescer, do iluminar, e não nos prendermos à realidade atual. Não nos consolidarmos nessa estrutura atual. É preciso abrir espaço para o progresso. É preciso deixar que essas tendências de renovação encontrem guarida nas nossas mentes e nos nossos corações. Ele continua salientando a amplitude das vistas. Que maravilha é nós reconhecermos o ser imortal que somos. Que maravilha é nós podermos olhar para a nossa atualidade e reconhecer que ela é fruto de múltiplas experiências pretéritas, mas mais do que isso, que ela é um passaporte para múltiplas outras existências que nós ainda teremos. Que maravilha é poder reconhecer que as dores do hoje, que as dificuldades do agora, elas são convites para a felicidade do amanhã. É a amplitude das vistas. Acabou? Não. É olhar para além dessa capa que hoje a gente pode enxergar. É conseguir enxergar essa plenitude que nós iremos alcançar. É a amplitude das vistas que Kardec apresenta. E ele consolida a ideia trazendo a generalidade dos assuntos que abrange. Costumo brincar com a juventude que um espírita que gosta de estudar realmente o espiritismo, ele se mete em qualquer conversa. Não necessariamente ele vai ser o mais inteligente da conversa, mas ele consegue dar uma contribuição. Está ali um grupo discutindo saúde, a perspectiva da saúde. Se a gente lê o André Luiz, naturalmente a gente consegue ir lá e dar uma contribuição, mesmo que a gente não seja profissional de saúde. Mais uma vez, nós não seremos o mais inteligente da conversa,
mas a gente consegue contribuir. Porque o Espiritismo ele tem essa abrangência. É como diz Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, sobre a psicografia de Divaldo, quando ele introduz o livro, ele diz: o grande objetivo do Espiritismo é estudar o fato em si. É olhar para a realidade e compreender a realidade. E, portanto, vai precisar entender e analisar absolutamente tudo. É a generalidade dos assuntos que aborda. E todos esses 4 fatores que evidencia, né, a saber, novamente, o poder moralizador, as suas tendências de progresso, a amplitude de suas vistas e a generalidade dos assuntos que abrange, se unem enquanto essas ferramentas fundamentais no processo de nos direcionar de forma consolidativa na busca pela evangelização de nós mesmos. É por isso, voltamos à fala de Amélia Rodrigues, que quando a gente evangeliza, a gente salva. A gente salva não na perspectiva piegas que a gente tem de salvação, no sentido de nos colocar numa vivência privilegiada e deslocada da realidade. Não é esse o sentimento. Salva porque consegue, de forma efetiva, nos atentar, nos colocar na condição de compreender a realidade da vida. De compreender o porquê de aqui estarmos, o porquê de caminharmos nessa existência a nível da busca pelo nosso aprimoramento, pela nossa evolução. Então, nós temos a evangelização enquanto esse instrumento, enquanto esse caminho que permite que a gente acesse essas ferramentas que o Espiritismo nos norteia. Essa ferramenta que o Espiritismo nos conduz. E aí até Bezerra de Menezes, ele vai trazer de uma forma bem poética, numa entrevista que ele dá lá em 1982, está na obra Sublime Sementeira, né, nossa obra da semana, ele coloca um pensamento em meio à sua entrevista, onde ele diz para a gente que a evangelização espírita amplia-se como um sol benfazejo, abençoando os campos do alvorecer. É lindo. A evangelização espírita amplia-se como um sol benfazejo, abençoando os campos do alvorecer. Porque ela permite que o indivíduo perceba aquilo que ele precisa fazer, que nós, melhor dizendo, percebamos aquilo que nos é de necessidade no processo da nossa transformação, no processo da regeneração que a gente tanto espera visualizar no externo, mas que precisa nascer no nosso íntimo. E vejamos, esse é um convite que está conosco há milênios, ele não é de agora. Quando nós vamos ao Sermão da Montanha, aquele grandioso sermão, aquele grandioso chamado que Jesus nos traz, não na parte inicial, né, que de forma mais corriqueira nós conhecemos, que são as bem-aventuranças, mas um pouco mais na frente, lá em Mateus capítulo 6, nos versículos 21 a 23, Jesus ele apresenta para a gente a ideia de que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. E ele continua dizendo, pois que são os olhos o espelho da alma, se os nossos olhos enxergam luz, é porque o nosso coração está imerso em luz. Ao mesmo tempo que se os nossos olhos enxergam trevas, é porque o nosso coração está imerso em trevas. Era Jesus dizendo, começa por ti. Começa por ti. O processo é íntimo. O processo começa em nós. É necessário que a gente faça a mudança do nosso coração a nível de que a gente possa efetivamente ver a vigência do exterior. E é muito interessante porque quando a gente pensa na nossa realidade, de espíritos imperfeitos que somos ainda, em processo, né, de consolidação do aprendizado, em processo de evolução, muitas vezes nós vamos olhar esse convite
até entendê-lo de forma inicial, mas muitos dos momentos nós vamos nos amedrontar com a proposta e a gente estaciona. Quando a gente se volta àqueles que nos poderiam ser exemplos mais diretos, porque eles demonstram aquele contato mais imediato com o Cristo, que são os discípulos, né, os que tiveram a instância de convite inicial, um discípulo se destaca pela sua característica muito peculiar de, em teoria, ter uma maturidade de vida, mas, ao mesmo tempo, ele ser muito imaturo frente aos convites que se lhe apresentam no período de consolidação do saber, que é Pedro. Pedro, ele era uma figura que, no início do processo de jornada, qualquer teólogo de estudo profundo do Evangelho vai trazer esse termo. Pedro, ele era uma figura excessivamente enérgica. Ele costumava muito mais reagir do que agir. As situações aconteciam e ele respondia de imediato. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele é o único que tira o pé e diz para Jesus não lavar. Ele é o único que faz essa ação, porque ele tinha essa função, digamos, íntima de reagir às situações. Quando o centurião vai em busca de prender Jesus, ele pega a espada e laceia a orelha, porque era essa imagem de reagir. E tem uma passagem muito simbólica dessa reação, né, dessa característica de reação que Pedro tinha, que é a passagem que acontece nos momentos finais da última ceia. Quem narra para a gente é o evangelista João, no seu capítulo 13, né, porque a gente tem o enredo de diálogo de Jesus, e depois a gente tem Jesus no sermão, que é considerado o sermão da despedida, que começa no capítulo 14 de João. Mas até o capítulo 13 a gente tem um enredo ali do trato que ele vai ter com os discípulos, do diálogo direto, da sinalização da entrega que Judas faria, e por aí vai. E um dos últimos diálogos que Jesus tem, nos instantes da última ceia, é ele sinalizando que Pedro iria negá-lo. Pedro, antes que o galo cante, tu haverás de ter me negado 3 vezes. Eu acho que a gente lembra que Pedro diz a Jesus que não. Jesus sinaliza que ele iria negá-lo, e Pedro diz, não, impossível, Senhor. Eu vou te acompanhar até o fim. Inclusive, necessário se faça um martírio. Pedro é ousado em dizer a Jesus que iria acompanhá-lo até mesmo se precisasse ser morto. E aí a gente tem um relato de forma um pouco mais profunda do que consta no Evangelho, lá na obra Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, no capítulo 26, ele narra justamente essa situação da negação de Pedro. Quando Pedro retruca Jesus e diz que não, Jesus olha para Pedro e diz uma frase que eu tenho certeza que vai acompanhar vocês para o resto da vida. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu has de reconhecer que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Vejam que profundo. O homem no mundo é mais frágil do que perverso. Naquele instante, Jesus deu a Pedro a possibilidade de, lá na frente, ele ter a culpa, porque a culpa é o processo de mudança, mas ele não mergulhar no remorso. Porque, inclusive, narra para a gente Humberto de Campos que, na instância da terceira negação, Pedro está na praça onde Jesus está preso, ele fita o olhar de Jesus, depois do terceiro não, e ele lembra, ecoa na sua mente a frase, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, isso acaba consolando o seu coração, né, no sentido de que ele vai entender que errou, mas errou por fragilidade. E essa é a instância que nós nos encontramos. Nós somos frágeis. Isso não significa dizer que nós estamos passando a mão na nossa cabeça. Isso significa reconhecimento da nossa atualidade. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. E esse reconhecimento faz com que a gente entenda de forma ainda mais profunda o porquê da necessidade de nos evangelizarmos. Porque a grande ferramenta para nós vencermos a fragilidade é o conhecimento. Pergunta Kardec aos espíritos, qual o meio prático, mais eficaz, que tem o homem de se renovar neste mundo e resistir à tentação do mal? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Resposta,
Um sábio da antiguidade já vou-lo disse: conhece a ti mesmo. Então, o conhecimento é a grande chave para nos fazer vencer essa fragilidade, essa eventual ignorância que a gente ainda experiencia. E por isso que nós vamos entender a evangelização enquanto essa ferramenta amplamente efetiva no âmbito de consolidar a renovação do mundo. Não porque ela vai transformar o externo, mas porque ela vai se esforçar em ofertar ao indivíduo que somos as ferramentas que há de nos insuflar a renovação do íntimo. E aí nisso, nós vamos compreendendo a necessidade tamanha de nos colocarmos na condição do aprendizado, de nos vertermos no âmbito dos aprendizes que devemos ser. Jesus, quando ele nos convoca a irmos até ele, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Muitos de nós paramos aí na frase, porque aí a gente olha e diz, é fácil. Se eu for até Jesus, meus males, minhas dores, minhas problemáticas estão resolvidas. Mas Jesus não parou por aí. Ele vai dizer, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrarás a paz que tanto busca para as vossas almas. Porque meu peso é leve, meu jugo é suave. Então Jesus apresenta para a gente, sim, uma instância de consolo que há de existir. Certamente nós que aqui estamos, nos sentimos envolvidos, consolados, fortalecidos na oportunidade da nossa primeira vinda a esta casa. Porque Jesus nos envolveu nos seus braços. Quem aqui tem tempo de movimento espírita, certamente há de se lembrar de uma mensagem que era muito famosa, que corria muito as casas com as campanhas do quilo, que é Pegadas na Areia. Uma noite tive um sonho, sonhei que caminhava sobre a praia, né? E ia observando, ao desenrolar da minha vida, que ela ia deixando pares de pegada marcados na areia. E aí, quando a pessoa chega ao final, que ela olha para trás, ela percebe, né, que sempre vão ter 2 pares de pegadas, um simbolizando dele, o outro simbolizando Jesus. Só que ele, fitando melhor ainda o caminho, ele destaca que tem momentos em que só há um par de pegadas. E numa observação ainda mais profunda, ele reconhece que são justamente os momentos de dificuldade, os momentos de dor que ele teve em vida. E aí, na reação imediata, tendo a oportunidade de conversar com Jesus, questiona, mestre, como pode? Nos momentos em que eu mais senti dificuldade, tu me deixasse sozinho. E aí Jesus olha para ele e diz, lê do engano, meu filho. Foi justamente aí que eu te carreguei nos braços. Então, sim, o consolo existe, claro. Não podemos negar. Mas esse consolo, ele só se tornará efetivo se nós aprendermos. Porque se a gente aqui chega, tem a suavização das nossas dores, mas saímos e mantemos os mesmos hábitos, nós voltaremos para a mesma situação. Isso é lógico. Isso é lógico. Para que a gente veja uma efetiva mudança na nossa caminhada, é preciso que nós mudemos. Então, por isso que Jesus convoca, vem que eu te consolo, mas aprende. Aprende, reconhece, transforma, ilumina, e por aí vai. Se coloca na condição de observar a vida por um prisma diferente. E aí sim, ele diz, nós encontraremos a paz que buscamos para as nossas almas. É um processo efetivo de saber, é um processo efetivo do conhecer. É, como diz os Espíritos para a gente, aquilo que desde a antiguidade a gente já reconhece, mergulhar dentro de si, perceber as nossas nuances e, claro, lembremos, autoconhecimento não é só martirização. Quando a gente se auto-observa, quando a gente se percebe, a gente tanto vai observar aquilo que a gente precisa fazer, ou seja, aquilo que de ruim a gente ainda precisa modificar, mas a gente também vai ver aquilo que a gente já fez de bom.
Faz parte do processo de autoconhecimento também. É a gente conseguir enxergar as conquistas que nós já tivemos. E aí essas conquistas nos servem de inspirações para as outras que a gente ainda precisa fazer. Mas é esse mergulho que há de nos ofertar caminho firme, olhar sólido para a estrutura daquilo que a gente espera realmente no âmbito da iluminação do ser imortal que somos. E é por isso, mais uma vez, que voltamos à ideia da evangelização enquanto esse fator essencial na perspectiva da vivência, não só espírita, mas social. Porque a gente fala de evangelização numa visão muito vinculada à perspectiva religiosa, mas a evangelização, ela se traduz no âmbito de espraiar os ensinamentos do Cristo. E Jesus, ele não é, e ele nem pode ser, nós não podemos ter essa imagem, daquela figura presa ao madeiro que precisa ser adorada. Não é esse o convite. Jesus é uma inspiração que precisa ser vivenciada. Essa é a proposta. Porque se a gente o prende naquela imagem de uma figura que é para ser idolatrada distante, a gente vai sempre se colocar dessa forma, distante. Esquecendo que, na verdade, ele nos convidou a irmos para perto. A irmos para perto. No sentido de dizer que nós somos capazes de fazer, e ele mesmo disse, tudo o que ele fez, e ainda muito mais. E aí, então, a evangelização, ela se traduz nesse convite para a vida. Há uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, né, não se tem precisão histórica se foi realmente ele que disse, mas é atribuída, onde ele nos diz, né, dizendo aos seus discípulos naquele momento, mas suas palavras reverberam para as nossas consciências no hoje, que a gente precisa pregar o evangelho, se necessário, usar as palavras. Porque o evangelho, ele se traduz na vivência. Ele não precisa de rótulo. Ele não precisa de rótulo. Ele não precisa de uma pregação, de um proselitismo. Inclusive, Kardec ele recomenda diversas vezes que nós não sejamos aqueles que vão vivenciar prosélitos, porque não é essa a proposta do Espiritismo. Mas que nós sejamos aqueles que nos colocam na efetivação da mudança e nós veremos, por consolidação, as outras pessoas se inspirarem naquilo que nós estamos a fazer. Há um pensador da filosofia oriental, que inclusive Emmanuel cita ele na obra Emmanuel, como um dos pioneiros, um dos precursores do Evangelho, né, um dos espíritos que veio preparar o terreno para a vinda de Jesus, que é o Confúcio, que ele diz para a gente que a palavra até convence, mas é o exemplo que arrasta. Porque realmente a gente só vai ver essa mudança, essa transformação, quando nós começarmos a agir. Quando nós vermos em nós essa chama acender, que lembremos, está dentro de nós, Jesus disse isso. Essa luz brilhar a nível de consolidação da relação íntima de nós com nós mesmos. O que é que estamos querendo dizer com isso? Na questão 621, Kardec pergunta onde estão escritas as leis de Deus. E os Espíritos nos respondem que estão na nossa consciência. Então, a grande proposta do Evangelho é fazer com que a gente se relacione com nós mesmos. É fazer com que a gente mergulhe de tal forma no nosso íntimo que a gente acesse aquilo que a gente carrega desde o instante da nossa criação, as leis divinas. Não é uma busca externa, é uma busca íntima. Não é um trabalho exterior, é um trabalho íntimo. É consolidação das ferramentas, das potencialidades que nós carregamos em nós. Leon Denis, inclusive, ele vai nomear, né, a última parte do seu livro de Potencialidades da Alma, justamente pensando nesse sentido. Nós carregamos as potências que hão de nos fazer melhores. O que precisamos é acessá-las.
Então Jesus ele se traduz nesse convite. Não é o homem, é o ensinamento. Não é a adoração, é a vivência. Se a gente entende dessa forma, a gente vai conseguir se desdobrar passo a passo, porque nada acontece de imediato. Nós precisamos entender dessa forma também, sem pressa. Bezerra de Menezes ele traz uma ideia, quando ele fala da unificação do movimento espírita, mas que acaba podendo ser inserido em qualquer vivência. Na mensagem da unificação, ele diz que é urgente, mas sem apressamento. É urgente porque precisa ser feito agora, mas sem apressamento porque a gente precisa ter estratégia. A gente precisa saber fazer. A gente precisa entender o caminho para que a gente realmente efetive as conquistas. Então é urgente, é para o hoje, mas a gente não pode ser apressado. Mas é isso o convite que Jesus traz quando ele consolida a vivência das leis divinas nos seus atos, nas suas falas. A demonstração efetiva de qual é a proposta que nós precisamos refletir, a proposta na qual precisamos nos inspirar a nível de consolidar os nossos desejos, as nossas vontades do ser imortal que somos. Tudo isso se une enquanto os elos que hão de formar a nova geração. Se nós esperamos que a geração nova, que o terceiro milênio, que o mundo de regeneração se faça nas manifestações externas, sinto dizer, estamos errados. Nós precisamos reconhecer que todo esse viés da transformação do mundo, da consolidação do evangelho, da iluminação de todo o espaço que a gente possa imaginar, inicia dentro de nós. Começa dentro de nós. E por isso, mais uma vez voltando à evangelização, que esse é o trabalho pilar e fundamental da Casa Espírita, enquanto o caminho que há de nos levar para a efetividade dessa proposta que a gente tanto busca. Porque evangelizar, como diz Amélia Rodrigues, é colocar o indivíduo a par da sua necessidade a nível de transformação, servindo sem cansaço, que são as palavras que ela traz, a nível de redimir a si mesmo. A nível de redimir a si mesmo. Fazendo toda aquela trilha que, vejamos, em muitos autores nós vamos visualizar a mesma ideia com palavras diferentes. Quando a gente vai para Pestalozzi, o educador, né, que teve um papel fundamental na codificação espírita, claro, porque ele inspirou Kardec, ele inspirou o educador Rivail, e esse educador Rivail, quando se consolida Allan Kardec, ele traz essa bagagem de experiências. Pestalozzi, ele já dizia que a educação, ela precisa verter ensinamentos e ideias em 3 aspectos. Precisa existir conhecimento, precisa existir sentimento e precisa existir ação. É conhecer, sentir, agir. Quando a gente vai para a renúncia, livro psicografado por Chico, autoria de Emmanuel, no capítulo 3 da segunda parte, Alcione diz para a gente, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida, vivenciada. A mesma ideia de Pestalozzi. Quando a gente vai para o documento mais atual a nível de educação, o relatório de Eloá, os 4 pilares para a educação moderna, é preciso aprender a conhecer, é preciso aprender a fazer, é preciso aprender a conviver para que a gente possa aprender a ser. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Então, são pensamentos que nós já temos acesso há muito tempo. É a tríade da consolidação do saber humano. A gente conhece. E conhecer no seu mais amplo aspecto.
Kardec ele faz um comentário na questão 685, se não nos falha a memória, do Livro dos Espíritos, quando ele está tratando ali das leis econômicas, e ele coloca que tem algo de maior importância que ainda não foi reconhecido no âmbito de transformar as leis humanas, que é a educação. Só que ele coloca, não essa educação pragmática que a gente estuda na escola, não é essa a ideia, mas sim a educação que se consolida nos caracteres adquiridos. Ou seja, tudo aquilo que a gente possa absorver enquanto instrumento do crescer. Isso é educação. Isso é conhecimento. É o saber que há de direcionar as nossas ações. Só que esse conhecimento ele precisa ser sentido, porque conhecimento por si só não transforma ninguém. Saber por si só não transforma ninguém. Kardec começa lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4 dos bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, há de direcionar o indivíduo à conquista das características anteriores, que são as características do homem de bem que ele traz no item 3. Né? Então, ele coloca para a gente compreensão, mas sentimento. Além do saber, a gente precisa sentir. Esse conhecimento precisa causar um impacto em nós. Precisa estremecer nossas bases. Certa feita, numa turma de ESD, a gente disse a uma aluna que ligou para a gente depois da aula, dizendo que não sabia se acreditava mais em Deus. Eu disse a ela, que bom, atingiu o objetivo. Porque o objetivo era estremecer a base mesmo. Porque se um edifício está construído em bases erradas, mais válido é derrubar o edifício e construir sobre bases sólidas do que terminá-lo e deixá-lo na ampla possibilidade de ruir. Então é esse sentimento que há de nos estremecer, que há de nos fazer questionar, olhar, observar a vida e dizer, sim, qual é o sentido disso? Faz parte do processo. Porque é na medida do questionamento que nós vamos consolidando as ideias. E aí, uma vez que a gente sente, uma vez que isso cria vínculo, uma vez que isso enraiza em nós, por consequência, não tem como nós pensarmos diferentes. Isso vai transpor na vivência, na ação. Porque um saber bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, como diz Kardec, precisa ser vivenciado. Precisa ser colocado em movimento. Precisa ser visto em ações. A gente tem Tiago na sua epístola, a fé sem obras é morta. A gente tem João na sua epístola, meus filhinhos, amai por ação e em verdade. É a ideia de que nós precisamos colocar realmente em movimento. Porque senão, isso não vai atingir o objetivo. Porque senão, isso vai atrofiar. É igual músculo. Músculo não utilizado atrofia. Conhecimento não utilizado é esquecido. Então a gente precisa vivenciar. A gente precisa colocar em ação. E é a evangelização nesse convite realmente, no sentido de nos colocar na ideia de que precisamos agir sobremaneira. Viver Jesus como sendo, como diz Bezerra de Menezes, a única alternativa. Essa é uma mensagem de Bezerra que ele proferiu lá no Conselho da Federação do Paraná no ano de 2012. Ele intitulou a mensagem de Viver Jesus, a única alternativa. E ele começa dizendo, já não vos digo amanhã, o Evangelho de Jesus vos proclama, eia agora. É viver. É viver porque nós precisamos viver. É viver porque esse é o único caminho. É viver porque, de sobremaneira, de forma profunda, é o convite que nós temos ofertados a cada um de nós. Certamente aqui não estamos obrigados. Isso é uma certeza. Nós estamos de livre e espontânea vontade, ou talvez de livre e espontâneo direcionamento. Mas aqui estamos. E se aqui estamos,
nós precisamos aproveitar a oportunidade de aqui estarmos. Reconhecendo a magnânima luz que nos é ofertada com os ensinamentos da doutrina espírita, que nada mais é do que a consolidação dos ensinamentos de Jesus, que nada mais são do que a consolidação das leis divinas. Nós precisamos entender dessa forma. Na mensagem que inspira a campanha nacional permanente de evangelização, que inclusive entra na comemoração desse mês, porque ela foi criada no dia 9 de outubro de 1977, a mensagem intitulada Sublime Investimento, que foi psicografada um pouquinho antes, no mês de março, se não nos falha a memória, Estevão, que assina a mensagem, ele diz para a gente, de uma forma profunda, um alerta importantíssima: nunca o mundo precisou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. É uma realidade. Nunca nós fomos tão carentes de Jesus, nunca nós fomos tão carentes do Evangelho. De certa forma, como estamos tendo a oportunidade de termos acesso, de nos sentirmos abraçados por esse Mestre incondicional de todas as horas, nos cabe assumirmos o compromisso de evangelizarmos a nós e, de alguma forma, colaborarmos na evangelização do coletivo. Casimiro Cunha, na mensagem Página Juvenil, ele traz um poema onde primeira e última estrofe ele repete a mesma ideia. Mocidade espiritista, e aqui nos entendamos todos nesse convite. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz, mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. O Cristo clama por nós. Afinal de contas, sem a nossa ação, o Evangelho não se efetiva. Deus se faz para as criaturas através das próprias criaturas. Precisamos nós ser os agentes evangelizadores, transformadores desta terra, começando pela consolidação da iluminação, do arar, do terreno do íntimo dos nossos corações e espraiando esse mesmo cuidado, essa mesma ternura que teremos para conosco, para com aqueles que nos compartilham a jornada. Jesus, ele veio para nos inspirar a caminhada, para nos direcionar a marcha. Ele veio, como diz lá em João 10:10, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância diz respeito a tudo aquilo que a gente possa imaginar no reconhecimento do ser imortal que somos. Abraçando as potencialidades, abraçando as ferramentas, abraçando todas as virtudes, os convites e o auxílio que nos é ofertado na caminhada. Mais uma vez, no afã de evangelizarmos os nossos corações e, de alguma forma, nos sendo possível, evangelizar os corações que caminham conosco. Para que, assim, alcancemos a condição que certamente há de chegar, porque Jesus também nos disse que céus e terras passariam, mas suas palavras haveriam de permanecer, que nós, os seus discípulos, seríamos reconhecidos por muito nos amarmos, na ideia de abraçar glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Muita paz a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.